Gostaria que você imaginasse um jovem universitário que sai todos os fins de semana ao baile. Seu objetivo cada fim de semana é conquistar uma nova garota. Por que ele faz isso? Em seu caso particular, vai além do mero prazer sexual. Ele faz isso porque quer ser mais popular em seu grupo de amigos. E essa é a forma que ele pensa que conseguirá isso. Imagine que esse jovem se converte e muda radicalmente sua vida. Ele começa a frequentar a igreja, se envolve em diferentes ministérios e depois de alguns anos se torna um pastor de sucesso. Logo, começam a convidá-lo para dar palestras pelo mundo todo. Ele mudou? A resposta parece ser óbvia. No entanto, 1 Samuel 16:7 confronta nossa maneira de entender a mudança. O texto nos diz que Deus não olha como o homem olha, pois o homem olha para a aparência exterior, mas o Senhor olha para o coração. Ou seja, Deus não se concentra na ação em si, mas sim na motivação por detrás dela. Como descobrimos nossas motivações? Fazendo uma pergunta muito simples. Por quê? Deixe-me usar a imagem de um iceberg para ilustrar o que eu quero dizer. Um iceberg tem duas partes. Uma parte externa que é visível e está fora da água, e uma interna que não se vê porque está debaixo da água. A parte externa representa o que eu faço, ou seja, o que qualquer pessoa pode ver, as minhas ações. A parte interna representa o porquê de fazer o que eu faço, o que não se vê, ou seja, minhas motivações, meus desejos mais profundos. Vamos fazer a pergunta-chave ao jovem da nossa história. Lembra-te por que procurava conquistar meninas? Porque queria ser popular, certo? Agora, por que esse jovem deixou tudo para servir a Deus? Por que ele prega? Sabe por quê? Porque ele quer ter uma igreja grande. Porque quer ser um ministério cresça. Em outras palavras, porque quer ser um pastor popular e famoso. O que acha? Ele mudou? No entanto, se observamos os evangelhos, perceberemos que esse tipo de comportamento não é a exceção, é a regra. Ainda as pessoas mais consagradas do planeta, os 12 apóstolos, lutaram com isso. Diz Lucas 22:24. Houve também entre eles uma discussão sobre qual deles deveria ser considerado o maior. Volte a pensar um momento no iceberg. Durante 3 anos, os discípulos serviram a Jesus. Isso é uma boa ação? Mas por que eles servem? O texto nos informa porque eles querem ser os maiores. Agora, por que eles brigam? É uma má ação. Exatamente pelo mesmo motivo. Porque eles não são considerados maiores. Podem ver? Estão buscando o mesmo que o jovem da nossa história. Então, o ponto principal que o capítulo 1 quer destacar é o que Jesus ensina em Mateus 6, versículo 1. Tenha cuidado, porque você pode estar praticando todas as suas boas obras para ser visto por outros. Justo o mesmo problema que os discípulos tinham. No entanto, a pergunta-chave que devemos fazer é por quê? Por quê? Por que eu dou dinheiro? Por que eu leio a Bíblia? Por que eu sirvo na igreja? Por que eu oro? Por que eu faço o que eu faço? Fazer essa pergunta nos ajudará a desmascarar o que realmente nosso coração ama. E não é exatamente o que Jesus disse que deveríamos fazer? Mudar o que amamos? Porventura não é esse o seu grande mandamento? Amar a Deus com todo o nosso coração, com toda a nossa alma e com todas as nossas forças?
O que é então uma mudança superficial? Em poucas palavras, uma mudança superficial é aquela que muda o meu comportamento externo sem que mudem os desejos mais profundos do meu coração. Ou seja, fazer algo bom, mas continuo amando a mim mesmo ao fazê-lo.